Você pode abrir aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 12? Você conhece a história? O povo de Deus estava escravo no Egito, estavam cativos no Egito. E quanto mais o povo crescia, mais crescia também o peso da escravidão do Egito. Era o povo de Deus, mas era um povo escravo. Era o povo de Deus, mas em terra estranha. O Egito não era o lugar deles. Sabe, eu penso que esses dias nós precisamos entender e viver como quem nós somos e no lugar que Deus propôs para nós. Nós não podemos ser apenas povo de Deus, mas precisamos estar no lugar certo, no lugar que Deus escolheu para nós, porque há muita gente que até caminha com Deus, mas está vivendo às vezes uma vida de escravidão, irmão. Então Páscoa, a gente vai ler o texto, mas eu quero que você pegue a origem, até a etimologia da palavra. Páscoa é Pessah, que significa passagem. O que o Senhor está instituindo para o povo aqui agora era passagem, eles estavam se preparando para passar de um lugar de escravidão para um lugar de promessa. Estavam se preparando para sair de uma prisão e entrar em um lugar de liberdade, para desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida deles. Páscoa é a celebração daquilo que Cristo realizou para nos tirar da escravidão, e a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos arrancou de lá por causa da Páscoa, irmão. E a Páscoa é o cordeiro que foi imolado para nos levar para esse lugar de transição, de passagem, de uma velha vida, de uma vida de escravo, agora para o reino do Filho do seu amor, agora para um lugar de liberdade no Senhor, para um lugar onde nós vamos desfrutar de toda a promessa e viver. Não é só, irmão, saber a respeito. Ouça uma coisa: tem muita gente que sabe a respeito de muita coisa, mas nunca experimentou. Aquele povo, eles tinham uma promessa sobre a vida deles, eles tinham uma palavra. Mas entre você ter uma palavra e você experimentar essa palavra, você precisa passar, você precisa transicionar dessa vida de escravo, dessa mentalidade do Egito, para entrar em um lugar de promessa, de realização. Então, Páscoa, Pessah, esse lugar onde o Senhor está nos transicionando, não só fisicamente, não é só uma religião. Ouça isso, irmão, não é só uma religião, não é simplesmente você estar em um culto domingo, não é você celebrar algumas coisas, mas é você de fato experimentar a liberdade que o Filho de Deus te concedeu. Isso não é simplesmente uma história, não é algo que nos contaram, não é um Jesus histórico, você saber que isso um dia aconteceu, e nem saber de uma promessa, mas é você sair deste lugar, onde você vivia na prisão, onde talvez ainda como filho de Deus, mas preso nos conceitos, na mente, em uma vida fora do padrão da experimentação daquilo que de fato o Senhor tem para nós. Páscoa é sair desse lugar teórico, sair desse lugar de que ainda como filhos, mas escravos, aprisionados, e entrar em um lugar agora de experimentar todo tipo de promessa, de um lugar que emana leite e mel, de uma terra de promessa, de um lugar agora onde nós vamos com os nossos olhos, não mais apenas saber ou ouvir falar daquilo que Deus pode fazer, mas experimentar aquilo que o Senhor está propondo para mim e para você. Então a Páscoa, irmãos, não pode se tornar para a gente uma agenda da igreja apenas, não pode se tornar para a gente uma celebração de uma festa cristã apenas, porque a Páscoa diz respeito à própria missão daquilo que Jesus veio fazer. A Páscoa era o início
e não um fim em si mesmo. A Páscoa era o início daquilo que Jesus estava fazendo para introduzir-nos no lugar da sua promessa. Então eu não posso olhar para a Páscoa e não entrar em um lugar de reflexão sobre prisões que talvez nos impeçam de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, ouça uma coisa. Às vezes nós estamos tão cheios de religião, tão cheios de teologia, tão cheios, irmãos, de teorias, e muito pouco nós experimentamos da realidade daquilo que as Escrituras têm proposto para nós. Eu temo que talvez a maior escravidão nesses dias, que tem impedido muitos de transitar desse lugar do Egito para a terra da promessa, não sejam as prisões externas, mas são as prisões, as cadeias internas, prisões que estão dentro da nossa alma, prisões que estão dentro de padrões de pensamento. Quantos de nós estamos sempre esperando que algo aconteça para que a gente possa transitar desse lugar, sair desse ambiente? O que eu quero ler aqui com você é justamente a proposta da Páscoa, é justamente o chamado para celebrar e para comer essa Páscoa, porque isso vai implicar em um entendimento de que a Páscoa para a gente é um lugar, é um tempo de saída, é um tempo de nos levar e de nos tirar de um ambiente de conforto e nos levar para um lugar agora, que talvez de peregrinação, mas de experimentação da presença. Êxodo capítulo 12 diz assim, olha: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e a vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal, nada cru, nem cozido na água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém? Pai, nós estamos nessa noite com o nosso coração rendido à Tua presença nesse lugar, Senhor. Tu és o nosso Cordeiro, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nos submetendo à Tua palavra, e aquilo que o Teu Espírito decidiu liberar nessa noite sobre a vida da Tua igreja, sobre a nossa vida, Pai. Faça segundo o Teu querer, Senhor. Espírito Santo, nós reconhecemos o lugar que é Teu nesse ambiente, Pai, em nome de Jesus. Sabe, Deus chama Moisés e Arão,
e dá uma instrução a eles como a Páscoa deveria ser realizada. Moisés, Deus o levanta como o libertador do povo de Israel. O Senhor usa Moisés e Arão como a voz profética e Moisés como legislador para sentenciar e para destronar os deuses do Egito. Irmãos, as pragas que foram liberadas não era simplesmente uma punição, mas era na verdade um revés para cada principado que governava o Egito. O que o Senhor estava fazendo, Ele estava triunfando e mostrando ao povo que Ele era Senhor sobre todos os deuses, irmãos. Ouça isso, para cada dia, eles tinham deuses para tudo, eles tinham deuses para a colheita, eles tinham Deus das águas, eles tinham Deus do sol, eles tinham deuses, semideuses, eles tinham imagens de tudo que é tipo. E quando o Senhor vai tirar o povo do Egito, o Senhor, antes de tirar o povo do Egito, o Senhor primeiro precisava destronar os deuses do coração do povo que já estava no Egito. Quando você se acostuma com o Egito, você acaba se acostumando, você acaba sendo introduzido na tua mentalidade um tipo de controle e governo que o próprio Egito reconhece. O povo, quando queria chuva sobre o Egito, eles iam buscar um tipo de Deus. Quando eles queriam uma boa colheita, eles buscavam outro tipo de Deus. Acontece, irmãos, que mais do que tirar fisicamente o povo do Egito, o que Deus estava fazendo era tirando o Egito de dentro deles, era tirando a mentalidade, tirando o governo, tirando deles o reconhecimento de que o governo, a vida deles dependeria da estrutura do próprio Egito, da maneira como o Egito se movimentava. E eu acredito, irmãos, que o problema às vezes é que nós estamos com uma cultura tão enraizada dentro de nós que nós não percebemos que há muitas coisas que estão governando o nosso coração e as nossas estruturas. O desafio de crer não é saber que Deus existe, porque nós cremos que Deus existe, amém, irmãos? Hoje nós tivemos evangelismo pela manhã. Eu vi o vídeo, que lindo, né, irmãos? E eu tenho certeza que talvez 100% do que foram parados nas ruas acreditam que Deus existe. Sim ou não? Mas o fato não é simplesmente crer que Deus existe, porque a Bíblia diz que até o diabo acredita que Ele existe e estremece por causa disso. A guerra, irmãos, não é saber se Ele existe ou não existe. A guerra diz respeito a quem vai governar a tua vida, a quem vai governar o teu coração e a tua mente. Não bastava o Senhor tirar o povo fisicamente do Egito, mas era necessário destronar o governo dos deuses do Egito do coração do povo de Deus. Por isso as pragas, elas vieram para mostrar que aqueles que eram deuses não eram maiores do que Deus. E ali Deus vai minando toda a confiança na estrutura, na maneira como o Egito funcionava. Eu penso, irmãos, que às vezes nós não percebemos que algumas coisas que parece que começam a desmoronar na nossa vida, e que não é o diabo que está fazendo, às vezes é Deus que está fazendo. Porque às vezes nós estamos deixando que a nossa vida seja governada por uma mentalidade do Egito, onde nós estamos sempre esperando, sempre achando que vamos apoiar, que vamos ter uma boa vida debaixo do mesmo sistema que governa as estruturas do mundo. O desafio não é saber que Deus existe, o desafio é dar o governo da nossa vida a Ele. Porque dar o governo da nossa vida a Ele vai ser um chamado a renunciar a algumas estruturas de confiança. Vai ser renunciar a alguns padrões de comportamento.
vai ser renunciar, irmãos. Alguns padrões até de crenças e de fé. Porque às vezes nós estamos depositando nossa fé em muitas coisas. Às vezes nós estamos depositando nossa esperança em muitas coisas. Quais são os deuses que têm governado a nossa vida, irmão? Pessoas estão sendo governadas pelo medo. Algumas são governadas pelo medo do abandono, pelo medo de que as coisas não vão dar certo, pelo medo do futuro. Quantos são governados, irmãos, pelo medo do amanhã? Quantas pessoas são governadas pela incredulidade? Não, a gente fala que realmente nós até um dia cremos em Deus, recebemos a Jesus, temos Ele como Salvador, mas a Páscoa não é só falar de um Salvador, a Páscoa é falar também de um Senhor. Porque o que a Páscoa fez é tirar o governo dos deuses do Egito, do coração e da mentalidade do povo, para levar o povo para um lugar de deserto, transitório, para um lugar de promessa. É sair de um lugar onde você é governado, para entrar em um lugar onde você governa. É sair de um lugar onde você é açoitado, onde a mentalidade é: eu sofro, mas eu tenho o que comer. Eu sofro, mas pelo menos eu estou no meio da minha família. Para ir para um lugar agora onde você vai construir. Para um lugar agora onde talvez você vai transitar entre precisar crer, para experimentar a realidade daquilo que o céu vai prover. No Egito, as pessoas eram escravas, açoitadas, trabalhavam, mas não precisavam crer, porque pelo menos elas tinham os alhos, as cebolas silvestres. Mas no deserto, elas nem trabalho tinham. Então elas precisavam crer naquilo que Deus ia prover. Porque no deserto não é o que se planta que se colhe, mas é o que o céu libera. Por isso já eu não posso mais olhar para a terra e esperar que a terra me dê alguma coisa. Em tempo de transição, eu não consigo olhar para a terra e a terra não vai gerar mais nada, porque é deserto. Então eu preciso olhar para o céu e saber que do céu vai vir o maná. É saber que talvez aquela provisão é para aquele dia. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei, mas eu sei uma coisa: eu tenho o necessário para hoje. E amanhã eu sei que eu vou poder acordar e ir lá colher, porque a provisão do Senhor estará lá. Da onde? Da terra? Não, do céu. É o Senhor transicionar a mentalidade de pessoas que estão esperando somente da terra. Pessoas que são escravas, mas pelo menos olham para a terra. Elas não precisam ter fé, porque a terra vai produzir, vai dar a ela o necessário para sobreviver. Mas quando nós experimentamos a Páscoa, nós passamos da mentalidade de escravos e entramos em um lugar agora em que nós não vamos apenas esperar da terra, mas nós vamos começar a experimentar do céu na terra. Porque qual é o custo daquilo que você tem vivido? Aquilo que você tem experimentado, o que tem governado o teu coração e a tua vida? Quantos de nós, irmãos, temos coragem de abrir mão, de renunciar, para começar a viver aquilo que o céu está propondo para a nossa vida? Vez ou outra o nosso coração quer voltar para o Egito. Vez ou outra o nosso coração lembra, os alhos silvestres, as cebolas. Vez ou outra, por causa dos desafios da vida e do deserto, às vezes a gente fala: se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse entrado nisso, mas se eu tivesse feito isso ou feito aquilo. Quantas vezes a gente não pensa nisso, irmão? Se eu tivesse voltado a fazer direito, né? Hoje seria um grande advogado. Não. Se eu não tivesse deixado algumas coisas para seguir o Senhor, talvez hoje eu seria. Não. Porque muitas das vezes o grande desafio é você continuar crendo que há uma palavra
é você continuar crendo no meio do deserto, quando você não consegue mais voltar atrás, porque quem começa a caminhar com Jesus, isso acontece, irmão. Tem hora que não dá mais para voltar atrás, cara. Você olha e você fala, não dá mais para voltar atrás, cara. Pô, se eu voltar para o Egito, eu estou morto. Mas quando você olha para frente, parece que a terra da promessa está longe. E o que tem pelo caminho, a única coisa que te resta é crer. Mas a Páscoa é justamente isso, é um desafio você crer naquilo que o Cordeiro fez. Então, quando ele chama aqui, ele vai dar algumas instruções. E a primeira instrução é o quê? Ele fala, reúna a sua família. O Senhor, ele está falando, olha, não deixe ninguém no caminho, reúna a sua família. A Páscoa é uma celebração de um Deus que ama a família, irmão. A Páscoa é a celebração de um Deus que se conecta geracionalmente, porque a proposta era quando os seus filhos, os filhos dos seus filhos perguntarem, o que é isso que vocês estão fazendo? Diga a eles, isso é a Páscoa. Então a Páscoa não é uma celebração individual de uma salvação daquilo que o Senhor fez, ele salvou minha alma. A Páscoa é mais do que salvar a tua alma. A Páscoa é uma celebração daquilo que Jesus fez a partir de você, e que vai conectar os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e o testemunho da Páscoa vai ser que quando olharem para você, vão saber que você foi aquele que calçou as sandálias, que pegou o cajado e que transicionou de uma mentalidade de escravo e construiu o caminho da próxima geração. Os nossos filhos irão além do que nós fomos. Os filhos dos nossos filhos irão além do que os nossos filhos irão. Porque a Páscoa é a construção de um caminho que aponta o lugar de promessa. Então a Páscoa não é só a celebração daquilo que o Senhor fez na minha vida pessoal. Eu fui salvo por Jesus. Então agora tá bom, eu vou aos cultos domingo, para eu reservar minha vaga no céu. Pelo menos estou garantido. Se eu morrer, tem uma vaguinha lá, tem um barraquinho lá, estou garantido. Não, irmão. A Páscoa é uma salvação que começa em você. É algo que você precisa se responsabilizar e assumir na sua vida, na construção de uma geração que está por vir, que vão seguir os teus passos. Por isso ele fala, coloque as sandálias nos pés. Porque o teu testemunho vai ser, eu estou caminhando por onde os meus pais caminharam, eu estou seguindo o caminho que os meus pais seguiram, eu estou celebrando o que os meus pais celebraram. Aleluia! Então a Páscoa é a introdução de um conceito de um Deus geracional, de um Deus de família. A fé pode ser pessoal, mas o testemunho é geracional. Então eu preciso construir esse caminho, e a Páscoa é o apontamento para aquilo que nós estamos edificando para o futuro. Por isso eu não celebro a Páscoa só pensando no passado, só lembrando do Jesus histórico, não. Nós estamos construindo um caminho. Nós como igreja estamos apontando para um futuro, e esse futuro nós estamos trazendo para o presente, para hoje. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que nos foi dado antes da fundação do mundo. Irmão, parece que o Senhor criou o mundo e teve um acidente ali, o pecado entrou, né? Não, irmão, Deus já tinha toda a provisão antes que o pecado entrasse. A Páscoa era uma mensagem profética para o Cristo que havia de vir. Então a Páscoa apontava para o futuro. Quando Jesus senta com os discípulos, ele fala, eu estava ansioso para comer essa Páscoa convosco, porque agora era a realidade presente, onde ele dizia, eu sou a realização dessa Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quando eles iam comer o maná, eles estavam experimentando da Páscoa, porque era a provisão do céu que vinha. Por isso Jesus disse, vocês precisam comer da minha carne. Ele está falando o quê? A
Páscoa é comer a carne do Cordeiro. Vocês precisam beber do meu sangue. Por quê? Porque agora, por causa desse sangue, há uma marca sobre a vida de vocês, e por causa do sangue eu estou destronando todos os níveis de governo espiritual na tua vida. Essa é a nova aliança. Antes vocês tinham uma aliança que apontava para o futuro, mas agora eu sou aliança presente. Mas ele diz também que um dia nós vamos comer dessa Páscoa no reino. Ele diz, eu não vou mais comer com vocês, até que o reino venha. Porque o reino vai vir, irmãos. E vai conectar a Páscoa passada, a Páscoa presente, a Páscoa futura, na pessoa de quem Ele é. É nos transicionando do lugar do Egito, do lugar de escravidão, para o lugar da promessa. E talvez a gente não entenda, porque a gente às vezes pega e cria rituais em cima daquilo que é a essência. Por isso a Páscoa não é um ritual. Eu não tenho problema nenhum com você comer chocolate, dar chocolate, é legal. Mas eu já parei de gastar dinheiro com ovo de chocolate. Meu Deus, é um absurdo aquele negócio, né? Eu dou chocolate aos meus filhos, irmãos. Eu dou uma barra de chocolate, né? É bom. Nenhum problema você comprar o ovo de chocolate, pode comprar. Só que às vezes a gente vai construindo um conceito da Páscoa como mais uma festa. A Páscoa a gente deveria, na Páscoa, parar tudo, irmão. Para tudo. Para tudo, porque a Páscoa, ela aponta exatamente para tudo que a Escritura vai consumar. A Páscoa aponta para a missão daquilo que Jesus se propôs a vir e fazer em meu e em seu favor. E aqui tem alguns símbolos na Páscoa que é importante a gente olhar. Primeiro, então, a Páscoa, ela nos traz um sentido geracional, nos traz um sentido de família. Ele diz, vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão reunir a família e mais. E se a tua família for pequena para aquele cordeiro, você vai chamar seus vizinhos, vai reunir eles. Aqui é o primeiro sentido de congregação, de igreja. Irmão, ouça uma coisa, não tem como ser igreja fora da igreja. Não tem como. Ah não, mas eu sou de Deus, eu não preciso de igreja. Não, irmão, você está fora. Porque é necessário reunir para a gente comer junto. É necessário estar junto para a gente celebrar junto. Há coisas que Deus só decreta no ajuntamento da congregação. Há coisas que Deus vai decretar lá no teu particular, que Deus vai liberar lá, mas há coisas que Deus só vai liberar no ajuntamento. Por isso chame, reúna. Não coma sozinho, compartilhe aquilo que o Senhor está te dando para comer. Libere sobre a vida dos outros, compartilhe o cordeiro. Chame os vizinhos, chame os amigos, porque você tem toda a provisão necessária. Não queira guardar para você aquilo que Deus está liberando. E Ele manda reúne as pessoas. E Ele fala, agora vocês vão sacrificar e vão queimar, vocês vão assar o cordeiro. Vocês vão comer dele, e o sangue vocês vão marcar onde? Nos umbrais das portas, nos lados e em cima. O que Ele está falando aqui, irmão? Algumas coisas aqui que são importantes nós entendermos. Primeiro, Ele diz que o cordeiro tem que ser sem mancha e sem defeito. Aqui já era um apontamento profético para a figura do próprio Cristo. Ele está falando que Deus, quando nós vamos oferecer algo a Deus, irmãos, ouça isso. Quando nós vamos oferecer e celebrar algo com Deus, irmãos, nós precisamos ser honestos, puros diante dele. Puros. Sabe, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, era escolhido e era tirado do meio de outros para ser oferecido ao Senhor.
Às vezes nós não entendemos que o sacrifício hoje, nós hoje não sacrificamos mais cordeiros aqui. Nós não fazemos sacrifício de animais, nem derramamos sangue. Mas nós não entendemos que às vezes, quando nós nos propomos a chegar diante dele, há muitas coisas que nós precisamos sacrificar no altar. E aquilo que nós precisamos sacrificar diante dele não pode ser simplesmente sem a consciência, sem a pureza, sem a honestidade de como estamos chegando diante dele. Não é simplesmente o que oferecemos, mas é como oferecemos, é como chegamos diante dele. O cordeiro sem defeito, ele precisava ser apresentado porque ele tinha um valor. Mas quando Isaías um dia chega e fala: olha, quando vocês se reúnem nas vossas festas, nos vossos ajuntamentos solenes, eu já não posso suportar. Quando levantai as vossas mãos, elas estão cheias de sangue. O Senhor começa a entrar em uma questão com o povo. Por quê? Porque eles tinham um aspecto externo da adoração, do sacrifício. Mas eles diziam: de lábios vós me adorais, mas o seu coração está longe. O que ele está falando não tem a ver com o aspecto externo daquilo que nós fazemos, não tem a ver com os nossos rituais, mas tem a ver como nós nos apresentamos diante dele. Sabe, o que nós estamos oferecendo a ele, irmãos? Como nós estamos chegando diante da presença dele? Isso não tem a ver com uma música, isso não tem a ver com uma reunião de domingo, de quinta-feira, mas isso tem a ver com um coração, porque o que o Senhor fala, o que eu quero é um coração quebrantado diante de mim. Mas às vezes nós achamos que cumprir rituais é suficiente para nos livrar das assolações, e aí a gente começa a entrar num ciclo religioso, onde a gente vai para o culto para se sentir bem, ou então para fugir de condenação, ou então para fugir do ataque do diabo, ou para não ir para o inferno. Sim ou não? Ah, irmão, se a gente não vigiar, é isso que a gente faz. Quando nós deveríamos nos apresentar diante dele, oferecendo um coração quebrantado, puro, honesto, sem defeito, irmão. Não quer dizer que você não tenha erro, mas é você não esconder os defeitos que estão dentro de você. É mostrar para ele mesmo: Senhor, olha, hoje eu estou quebrado, cara. Ainda há alguns governos sobre a minha vida que eu preciso que sejam destituídos. Então o cordeiro precisava ser sem defeito, puro, porque ele apontava para aquilo que Jesus estava fazendo, mas não tinha a ver só com o que Jesus estava fazendo, mas tem a ver como eu correspondo àquilo que Jesus estava fazendo. Entende? Uma coisa é o que Jesus fez, mas outra coisa é como eu correspondo àquilo que Jesus fez. Eu preciso comer do cordeiro. Preciso comer do cordeiro. Por isso Jesus falou: se você não comer, você não tem parte comigo. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E alguns ficaram escandalizados, achando até que Jesus estava falando de comer, de canibalismo mesmo, olha só. Porque a mente natural não consegue entender. Então a gente acha que cumprir um ritual é suficiente, mas Jesus está falando: não coma da minha carne, beba do meu sangue. Ou seja, você precisa ser introduzido na natureza divina. Você precisa entrar nesse lugar de aliança. Você precisa entrar nesse lugar de autorresponsabilidade diante de quem você está adorando. É como eu chego diante dele, como eu me responsabilizo quando eu chego diante dele. É o que eu estou oferecendo a ele. É como eu estou oferecendo a ele. Então ele fala sobre o cordeiro, ele fala sobre o sangue, ele fala que era necessário comer preparado. Comer a Páscoa não é para te dar o direito de continuar no Egito. Comer a Páscoa não é para te proteger apenas e você permanecer no mesmo lugar que você está. A gente às vezes, irmãos, nós não entendemos que
Às vezes, na nossa dinâmica de vida cristã, às vezes a gente vai cumprindo algumas coisas como bons cristãos e achamos que podemos ficar e permanecer nesse ambiente apenas de sermos bons. Eu como e bebo, tá ok. Não, mas ele fala, você vai comer e beber, você vai comer a Páscoa preparado, como? Com sandália nos pés, cajado na mão, pronto para quê? Para partir. Pronto para partir. Irmãos, você sabe o que isso quer dizer? Você precisa estar pronto, sempre pronto. Para quê? Para sair de um lugar de comodidade, para sair de um lugar de prisão, para sair de um lugar onde o Senhor está começando a destituir governos da tua vida, para que você possa acessar o lugar da promessa. Então esteja pronto. Pronto. O que Jesus falou? Ei, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o teu espírito, ele almeja as coisas de Deus, mas a carne quer o quê? A carne quer permanecer no lugar de conforto, em uma zona, em um lugar onde você está ali e não se implica nisso. E nós criamos uma religião, irmãos, onde as pessoas, a verdade é essa, nós criamos uma religião onde as pessoas não se implicam. Elas estão sempre esperando que Deus faça algo a seu favor, estão sempre esperando que um pastor, que um padre, que alguém, ou sei lá, um médium, faça alguma coisa para ela se sentir melhor. Mas ele fala, não, você precisa estar pronto. Para quê? Para você começar a construir o teu caminho, para você começar a sair desse lugar de escravidão, dessa mentalidade que te mantém aprisionado no Egito, de alguém que está sempre esperando alguma coisa acontecer. Agora você vai começar a entrar em um lugar de construção, você vai construir o caminho. A gente sempre aprendeu, não, nós vamos esperar que a promessa de Deus vai chegar. Vá atrás dela, irmão. Vá atrás dela. Canaã é logo ali. Mas você precisa sair desse lugar, você precisa atravessar. Você precisa ir para essa passagem, para esse lugar de transitar entre uma estrutura de uma religião cômoda para um lugar de autorresponsabilidade, de construção do caminho para chegar à promessa daquilo que Deus tem para a tua vida. E romper com essa mentalidade é destituir o governo do Egito na mente da igreja. Uma igreja que está sempre esperando ser abençoada é aquela que nunca experimenta as bênçãos que já foi liberada. Uma igreja que está sempre pedindo a Deus aquilo que Ele já deu é uma igreja que nunca vai experimentar aquilo que o céu já está liberando. Irmãos, tem mais alguma coisa que Jesus possa fazer por nós? Jesus na cruz disse o quê? Depois que o cordeiro foi queimado, depois que o cordeiro foi imolado, Ele disse, está consumado. Só que nós precisamos agora entrar nesse lugar de nos apropriar. E o desafio é esse, é romper com essa mentalidade do Egito. Mas para romper com isso eu preciso comer do cordeiro. Eu preciso ter na minha vida as marcas de que eu não estou mais submetido ao governo do Egito. Eu preciso entrar no lugar da promessa. E a promessa talvez vão ter gigantes, vão ter cidades fortificadas. Mas uma coisa eu sei, que eu vou entrar lá, porque eu tenho uma marca da minha vida. Eu tenho a marca de alguém que foi tirado de uma terra estrangeira, que transitou pelo deserto, e que no deserto experimentou todo tipo de provisão vindo do céu. E porque agora eu recebi do céu, eu vou chegar no lugar da promessa e vou frutificar em qualquer ambiente que eu for, irmão. Você não depende mais do Egito. Ouça uma coisa, você não depende das estruturas do governo desse mundo. Você não depende da mentalidade deste mundo. Você não é o que o mundo diz que você é. Você está sendo chamado a transicionar dessa mentalidade de escravo. Deus tem depositado coisas em você. Deus tem marcado a tua vida. Há uma marca sobre a sua vida. Há o sangue do Cordeiro. E o Senhor está te chamando para construir o caminho, não simplesmente para você, mas para uma geração.
onde você vai sair de uma fé teórica, de uma fé futura, e vai começar a experimentar no presente as realidades do reino vindouro. Sair de uma fé teórica e entrar para uma fé experimental. Não é só o que eu creio, que eu espero que um dia vai acontecer, mas é o presente agora da realidade do futuro. Eu vou trazer o futuro para hoje. Eu vou trazer as realidades daquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida para o agora. Eu sou aquele que estou comendo a Páscoa. Eu tenho o Cordeiro. Eu vivi, eu experimentei, e eu sou testemunha de que o Cordeiro morreu, foi morto e ressuscitou. Isso não é uma mensagem histórica, isso não é um apontamento de um fato, de uma festa cristã, isso é uma realidade. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós nos torna testemunhas da Páscoa. Cristo em nós aponta o passado, mostra a realidade presente e traz o futuro para agora. Então isso não tem a ver só comigo, mas isso vai ser um testemunho para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para as próximas gerações que estão vindo. Por isso a igreja, irmãos, precisa estar pronta. Você está pronto? Você está pronto, cara? Você está pronto para ir para um lugar novo, sabe, você está com sandália nos pés, pega o cajado, cara. Pega o cajado, talvez você olhe, tudo que eu tenho. Não, você que pensa, você ainda vai sair do Egito carregado de coisas. Deus vai começar, irmãos, eu creio que Deus vai começar a tirar do Egito e depositar em nós as riquezas daquilo que nós vamos precisar para o reino que está por vir. Nós vamos construir um caminho que vai testemunhar que Deus não é um Deus que quer apenas que você viva no deserto. Não, o deserto, ouça isso, é transitório. O deserto não é um lugar que Deus escolheu para que a gente viva como crente, sempre murmurando e reclamando pelo que não tem. Não é isso. O deserto é um lugar de treinamento para olhar para o céu e saber que é uma provisão, mas olhar para a terra e saber também que nós vamos chegar nessa terra e nós vamos colocar os nossos pés e nós vamos ser referenciais e testemunho que Deus é um Deus provedor, e nós estamos construindo algo que vai abençoar toda a terra, irmão. Toda a terra será abençoada a partir da tua vida. Você acredita mesmo nisso? Cara, você acredita que a tua vida vai tocar gerações? Você acredita que um dia os teus filhos, talvez os teus netos um dia vão falar: meu avô, ele estava de sandália nos pés, cara, ele construiu um caminho. Eu vou te contar o caminho que meu avô fez. Meu avô viveu isso. Imagina, cara. Porque um dia você comeu a Páscoa pronto para onde Ele estava te chamando, pronto para aquilo que Ele estava preparando para a sua vida. Então não coma a Páscoa para tirar apenas o fardo, coma a Páscoa para experimentar o novo de Deus. Esteja pronto para construir um caminho, uma história que vai marcar a vida da tua família, a vida dos teus filhos, os filhos dos teus filhos. E um dia alguém vai poder dizer e escrever a teu respeito. É tão bom quando a gente te conhece e conversa às vezes com algumas pessoas e falam: meu avô fez isso, meu avô fez aquilo. Esses dias a gente esteve numa igreja em Petrópolis, né? E aí conheci uma pessoa lá, um senhor já, ele falou: meu pai foi fulano de tal. Eu nunca tinha ouvido falar, mas um monte de gente da Assembleia de Deus aqui já deve ter escutado falar. Meu pai foi falando, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai foi um homem de Deus. Para mim, meu maior sucesso, sabe qual vai ser, irmão? Não vai ser um dia a gente gravar, né, Vivian? Não vai ser um dia a gente gravar e ir lá para a Europa, ministrar na Europa, na América, na Ásia. Não vai ser um dia, sabe, a gente ver missionários saindo daqui, indo para todos os lugares do mundo. Não vai ser, sabe, simplesmente a Basileia começar a tocar várias línguas, povos, nações, tribos, raças. Amém? Me ajuda aí. Isso vai acontecer, mas minha maior alegria, sabe qual vai ser? Um dia quando eu estiver bem velhinho, meus netos, meus bisnetos, pela fé, meus tataranetos, eles puderem falar assim:
Meu avô era um homem de Deus, cara. Os meus filhos um dia falaram: meu pai é um homem de Deus. Talvez não tenha construído tantas coisas, sabe? A gente às vezes está pensando que nossos filhos vão ficar admirados com aquilo que a gente está construindo no Egito. Não. Olha lá a pirâmide que meu pai construiu. Eu era escravo, cara, era escravo. Não, mas os filhos vão falar um dia: meu pai andou pelo deserto, sim. Mas meu pai enfrentou gigantes, meu pai derrubou cidades, meu pai possuiu a terra, meu pai entrou no lugar em que ninguém nunca entrou, meu pai inspirou uma geração. Olha, esse é o maior sucesso, irmão. Não foque os teus olhos, o teu coração no sucesso que o Egito tem para você. Não é o que o mundo tem. O sucesso desse mundo é vaidade, é transitório, se perde no meio do caminho. Irmão, não se apoie nessas coisas, se apoie naquilo que Deus está te chamando a viver. Esteja pronto, coloque sandálias nos pés, pegue o teu cajado fala de autoridade, e autoridade você só tem naquilo que o Senhor está propondo para a sua vida. Então não fuja daquilo que Deus está propondo para você. Não fuja com medo do que? Do deserto. O deserto é para te ensinar, o deserto é para te colocar no lugar de autoridade. Você não vai morrer no deserto, você está sendo preparado para possuir a terra. Amém, irmão? Eu quero orar com você. Essa noite a gente vai celebrar a ceia, e eu queria hoje celebrar uma ceia festiva, irmão. Você pode ficar de pé?